e fazendo uma espécie de resumo das notícias da política da semana, debatendo a política mais recente. E hoje a gente tem o prazer de fazer esse nosso primeiro giro pela política com alguém que dispensa apresentação, que é o nosso querido comandante Zé Disseu. Zé Disseu, que, como eu já disse, dispensa apresentação, foi ministro da Casa Civil do governo Lula, tem uma participação na política nacional fenomenal, é um quadro histórico da nossa política, e hoje ele nos brinda aqui com a sua presença. O Zé, que é alguém que vem muito aqui em Alagoas, né? É uma figura que nos visita bastante aqui, e hoje a gente está aqui virtualmente, mas já tivemos presencialmente outras oportunidades, nos lançamentos do livro de memórias do Zé, e hoje, mais uma vez, ele nos dá essa alegria de estar com a gente aqui nesse programa, e para mim uma grande honra, um grande orgulho de estar hoje com o nosso comandante Zé Disseu para fazer o lançamento do nosso Giro pela Política. Zé, eu queria te dar a boa tarde, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado esse convite de participar desse programa junto com a gente. Eu sei que a tua agenda, né, ontem mesmo você estava numa live com a Haddad, hoje mesmo você estava em reuniões, encontrou aí uma brechinha para prestigiar aí esse humilde programa, esse humilde presidente do PT, Ricardo Barbosa, que vos fala, mas é uma grande honra isso. Eu queria te dar boa tarde, Zé, e já iniciar jogando a bola para você aí, para você botar para rolar, dizendo que o objetivo desse programa nosso é bater um papo sobre conjuntura, mas bater um papo sobre conjuntura a gente falar desse momento difícil que o Brasil atravessa. Zé, eu quero te dar boa tarde, quero passar a bola para você, e eu queria que você já introduzisse aí os teus comentários, a tua opinião. Que momento é esse, Zé, que nós estamos vivendo? Boa tarde, Zé. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Alegria. Primeiro, gratidão, né, pela recepção, pela solidariedade, pelo carinho. Você aí como meu anfitrião, e o Paulão, né, nosso deputado federal, né, com a Luciana, nos receberam aí, Simone e eu, né, minha filha. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir até lá em Inapi, né, o Alto Sertão, com o nosso prefeito lá. Foi uma experiência muito rica para mim. Toda vez que eu vou a Alagoas, eu aprendo muito. Bem, nós vivemos uma semana síntese, vamos dizer assim, né? O tempo está encurtando, né? Você vê que hoje tem declarações já que é inevitável o impeachment do Bolsonaro. Até o Merval já falou isso, né? E hoje, acho que a Rosângela Bittar, ou a Maria Cristina, acho que a Maria Cristina, o Valor Econômico, abre também com essa... Acho que a questão é mais saber como, quando e quem. Evidentemente que as forças políticas que fizeram o impeachment da Dilma e que criminalizaram o PT, apoiaram a Lava Jato, que julgou o Lula de maneira sumária, política de exceção, e o condenou, o prendeu e tirou seus direitos políticos, estão procurando dar a essa questão uma solução com Bolsonaro ou, no máximo, com Mourão, preservando Guedes e a política neoliberal. Como o país vive uma crise econômica, social, institucional e principalmente sanitária, que é uma tragédia, porque nós temos já, estamos caminhando para 60 mil mortos, podemos ter 2 milhões de brasileiros e brasileiras contaminados, 150 mil mortos, porque o Bolsonaro tomou a decisão genocida de sabotar a política dos governadores, prefeitos, o isolamento social. E agora está ficando claro que quando você flexibiliza sem chegar no momento certo, você depois tem que fazer lockdown, como fez Cascavel, Cáceres, várias capitais estão enfrentando esse problema. O Zema hoje, que é insuspeito, né? O governador de Minas Gerais, do meu estado, eu sou mineiro. Aliás, tem aqui uma foto que eu vou mostrar para todos os alagoanos ficar com inveja da minha cidade, ó, na Passa Serra da Mantiqueira. Olha que maravilha, ó. Olha só que coisa linda, viu? O Zema hoje está falando que tudo indica que será obrigado a fazer lockdown em Minas. Veja bem,
a gravidade. É uma tragédia que está acontecendo. É um genocídio. 44 mil mortes a mais. O Brasil podia estar com 12, 14 mil mortes, se tivesse mantido a política que era. E mais, a economia vai sofrer, a economia vai demorar mais para se reativar. E quem é que vai pagar o preço? O ambulante, o autônomo, o trabalhador de aplicativo, os desempregados, o trabalhador que está com salário reduzido, está indo para o seguro-desemprego. Mais de 10 milhões tiveram salário reduzido e a carga de trabalho. E 5 milhões e 300, alguns dias atrás, já estavam no seguro-desemprego. Fora que está aumentando o desemprego 1 milhão por mês. Então, uma situação que é imperativo o impeachment do Bolsonaro. Fora os crimes de responsabilidade, acabou de cometer um agora, porque falsificou, tudo indica, datas, né, refez a demissão, porque é evidente que ele não podia ter viajado sendo ministro sem autorização do presidente da República. Então, mais um, como disse já alguém, tem vocação para a delinquência, né? Uma situação muito grave que o país vive. Então, é uma semana muito intensa, porque se você vai observando, olhando, as forças políticas e sociais da sociedade, não os partidos políticos, porque o Bruno Araújo deu uma entrevista para atacar a Dilma, o Lula, o PT, para falar que era contra o impeachment, o PSDB. Aí fica falando democracia, vamos participar do movimento de defesa da democracia, da vida, tudo bem, mas com Bolsonaro defender a democracia, com Bolsonaro defender a vida, é incompatível. Então, nós temos um movimento que independe dos partidos, que é o Basta, todos juntos, somos 70%, as centrais sindicais, que fizeram aquele 1º de maio virtual, a OAB, a ABI, CNBB, Comissão Evaristo Armas, muito importante, que foram ao Supremo, a Associação Nacional dos Magistrados, Conselho Nacional do Ministério Público, Associação dos Juízes Federais, que também foi apoiar o Supremo. O que acontece? O Supremo é que tem posto limites ao Bolsonaro. E agora, inclusive, uma liminar do ministro Luiz Fux diz que não há poder moderador, que a Força Armada não tem esse poder, que o artigo 142 não pode ser interpretado como poder moderador. Mas, na prática, eles estão tutelando a República, desde que o Vilas Boas emitiu aquele Twitter vetando o habeas corpus Lula e publicou uma reunião do Estado-Maior reunido no mesmo dia. Até a ordem do dia dos 3 comandantes militares, dia 31 desse ano, elogiando o golpe militar, e o Vilas Boas elogiando a entrevista da Regina Duarte na CNN, ou seja, os militares têm um pensamento igual ao do Bolsonaro, pró-Estados Unidos, pró-ultraliberalismo, com relação à Amazônia, meio ambiente, terras indígenas, e o grave, submeter o Brasil ao política externa americana e a defesa nacional brasileira ao Comando Sul norte-americano e à OTAN, contra decisão do Congresso Nacional que aprovou uma doutrina de defesa nacional. O Brasil tem uma estratégia de defesa nacional. Inclusive vai passar por revisão ano que vem, segundo a lei. Então é um momento que as ruas já começaram a ser ocupadas, é verdade que tem que ser simbolicamente, de maneira organizada, São de Marta, mas é preciso. E acabando a pandemia, milhões irão para as ruas, porque o Bolsonaro hoje tem a oposição da maioria do país, e dos jovens e das mulheres mais ainda, por causa do medo de perder a liberdade. Porque como ele defende a ditadura, um fundamentalismo religioso, obscurantista, nega a ciência, a cultura, ataca a universidade, ataca a cultura. O Brasil não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Educação, não tem ministro da Cultura. A única coisa que tem agora, o que eles estão dizendo que vão fazer? Veja bem, depois de toda essa crise, de toda a experiência das políticas ultraliberais deles, lembra que diziam que com a reforma trabalhista vinha um emprego. Aí não veio. Com a terceirização vinha um emprego, não veio. Com a reforma da Previdência vinha um emprego, não veio. Com as privatizações vinha um emprego, não veio. Agora estão falando em fazer superávit de 1,5%, 2,5%, 3%. Manter o teto de gasto, a regra de ouro, cortar gastos. Quando fala em cortar gasto, quer dizer que vai piorar a saúde, a educação, o saneamento, o transporte do trabalhador. Então, arrochando o salário está arrochado, porque com 15 milhões de desempregados, que nós teremos daqui a pouco, desde que os salários se desvalorizam. A economia vai cair numa profunda recessão. Ele não quer, tem 500 bilhões, que é o lucro
das reservas brasileiras, porque o dólar dobrou de valor, e tem a possibilidade de emitir dinheiro, porque se eles emitirem o dinheiro agora, se ele liberou o compulsório e autorizou o Banco Central a comprar a carteira dos bancos e de empresas, por que não fazê-lo para investir em saneamento, habitação, que o país precisa, em obras públicas, de infraestrutura? Por que não na saúde pública? E por que não dar mais 2 meses, até dezembro, na verdade, de R$ 600 para os trabalhadores? E apoiar de verdade a micro, pequena e média empresa, que não está sendo apoiada. Você sabe que até o Plano Safra e Agricultura Familiar, que tem juros de 6%, juro, na verdade, dobra o juro. Tem o seguro, tem o cartório, tem as contrapartidas que os bancos exigem. No fundo, é o dobro. Agora, se a inflação é 1,8 está calculando a inflação para esse ano, a projeção dela, e a taxa Selic está em 2,25, como é que pode cobrar 32% do crédito consignado, 3,5%, 4,5% para descontar uma nota promissória, 50% de juro real para vender uma geladeira, uma televisão, um móvel? Como é que é possível um país deixar ser assaltado assim pelos bancos? E essa estrutura tributária também, que expropria dinheiro da classe trabalhadora e isenta, não cobra imposto, dá desoneração, dá devolução para as classes médias altas, para aquele 1% que tem 28,5% da renda e os 10% que tem 50%. Aumentou a pobreza, a extrema pobreza, muito no Brasil. 17 milhões de lares brasileiros só tem renda social, não tem renda de trabalho. Então é preciso mudar tudo isso, tirar o Bolsonaro e mudar, voltar a ter um governo como foi o governo do Lula. Essa é a realidade hoje do Brasil. A oposição liberal de direita, vamos dizer assim, né, não quer o impeachment, quer negociar com o Bolsonaro, com os militares, tem medo das ruas, como tinha na campanha das diretas, como tinha no impeachment do Collor, tem medo, porque vê o que aconteceu no Chile, no Equador, né, e na Colômbia, nos Estados Unidos agora. Os trabalhadores não vão aceitar essa política econômica do Guedes. Os trabalhadores não vão aceitar perder mais renda, pagar mais imposto, porque ele não quer fazer uma reforma tributária que inverta a pirâmide. Ele está querendo racionalizar o ICMS, mas não vai diminuir. Porque quem paga mais imposto nesse país hoje é a classe trabalhadora. Então, eu acredito que haverá luta nesse país, muita luta, e que a conjuntura está se funilando com a questão da família do Bolsonaro, da prisão do Queiroz, dos processos para Bolsonaro, das fake news no Supremo, do abuso do poder econômico no TSE na eleição de 18, os próprios crimes de responsabilidade que ele cometeu reiteradamente, está funilando. Acredito, e mais, o capital externo já não vem para o Brasil, e a Europa já está falando que não vai aceitar a pôr barreiras à exportação brasileira porque é da Amazônia, porque está havendo um avanço predatório sobre a terra da Amazônia dos grileiros, madeireiros, garimpeiros e a pecuária e a agricultura extensiva, que queima, planta, depois queima, planta, vai avançando. Isso é uma verdade. E, ao mesmo tempo, essa negação, esse ataque à universidade, à ciência, ataque à diversidade, ao pluralismo e à democracia, porque ele não aceita que a esquerda seja alternativa de governo. Inventou essa história do comunismo, da China, é uma coisa completamente fora da realidade do mundo. O mundo hoje está mudando. A Turquia é um poder, o Irã, nós acertamos, a Rússia, a China e a Índia são os 3 poderes que estavam no Brasil, estava se unindo a eles com a África do Sul para construir uma alternativa. Agora nós voltamos para a órbita dos Estados Unidos, do Trump, que pode perder a eleição, e mais. Se nós estivéssemos falando, viu, Ricardo, e amigos e amigas que estão nos ouvindo e vendo, se nós estivéssemos falando, nós estamos falando do Brasil, 5º país do mundo em território, 6º em população, um dos 10 maiores países em economia do mundo, uma potência alimentar que pode ser ecológica, orgânica, uma potência energética que pode ser limpa, uma potência científica, é só desenvolver. Um país que enriquece urânio, um país que tem a tecnologia de procurar petróleo a 300 quilômetros no mar, a 8 mil metros de profundidade, um país que tem veículos lançadores de satélite, constrói satélites, um país que tem a Fiocruz, o Instituto Butantan, as universidades que tem, é um país que pode
com o mercado interno que tem, com a necessidade que tem bancos públicos, tem estatais, tem planejamento, tem recursos, se fizer uma reforma tributária e reduzir o juro, para crescer 10, 20 anos, só para atender as necessidades do povo. Você tem que construir 50% de saneamento básico, 15, 20 milhões de residências, toda a infraestrutura de transporte, de ferrovias, rodovias, hidrovias, aeroportos, e a energia que precisa ser produzida para isso, hidroelétrica, termoelétrica, principalmente eólica e solar. Sabe? Quer dizer, o que o Brasil tem, e 1/3 dos brasileiros ainda precisam ter os bens de consumo, o nível de padrão de vida, inclusive de alimentar, porque a fome voltou. Então, um país que pode crescer para dentro como a China cresceu, aí eles estão virando o Brasil para um modelo que fracassou na Argentina, no Uruguai, no Equador, na Colômbia, que é esse modelo de privatização, de cortar gastos. Então, é preciso organizar nossas forças, viu? Isso é importante. Nós não somos contra o Manifesto Todos Juntos, somos contra direitos já, participa quem decide para isso agora. A Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, os partidos progressistas, os movimentos, as ONGs, os movimentos agrários, das águas, da floresta, movimento sindical, as centrais sindicais, têm que organizar uma força própria pelo Fora Bolsonaro. Tem que organizar uma força própria. Porque senão eles fazem uma transição por cima e não levam em conta os interesses dos trabalhadores. Isso não é ser contra outras frentes. É que pela pluralidade, diversidade do Brasil, pelo momento histórico que nós vivemos, o momento das redes, não haverá vários movimentos, várias lutas contra o Bolsonaro. O importante é que todas confluam por fora Bolsonaro. Mas não. Eles estão com a palavra de ordem democracia já, porque não querem, na verdade, tirar o Bolsonaro. Querem, como se fosse possível enquadrar o Bolsonaro. E que essa ideia é que os militares são uma coisa e o Bolsonaro outra. Não acredito. Eles podem até tirar o Bolsonaro se o Bolsonaro colocar em risco eles mesmos, os militares. E muitas vezes eles impedem o Bolsonaro de fazer determinados atos e tomar determinadas decisões que o levaria inevitavelmente ao crime de responsabilidade. Mas eles pensam, quero repetir, as Forças Armadas desse país exerceram o poder 32 anos de maneira ditatorial, no Estado Novo e na ditadura militar de 64. O governo Dutra foi um governo repressivo, anti-operário, anti-sindical, caçou o Partido Comunista, foi pró-norte-americano. Vamos lembrar que os militares mandaram tropa para a República Dominicana em 65 e perderam a eleição de 66. O povo derrotou eles em Minas. Sabe o que eles fizeram quando perderam a eleição em Minas e no Rio? Acabaram com as eleições, o presidente, o governador, acabaram com os partidos, censuraram a imprensa, reprimiram, mas o povo saiu para as ruas. Aí tiveram que reprimir de novo em 69, que saíram os estudantes, depois as classes médias, jornalistas, professores, intelectuais, servidores públicos, bancários, os estudantes, depois os operários. Quando começaram as greves operárias, eles ocuparam as fábricas em Osasco, em Contagem, em Minas, e puseram o ato número 5 a pretexto de combater as ações armadas dos grupos que resistiam e lutavam contra a ditadura armados. E aí ficou num terror até 74. Sabe o que aconteceu em 74? O povo derrotou ele nas urnas. O MDB elegeu 16 de 21 senadores. A Arena só um, porque os outros eram independentes. Aí o povo voltou para a rua. Reconstrução da UNE, campanha contra a caristia nas periferias, das pastorais, da SEB, do sindicalismo autêntico, grandes greves no país, derrota em 78. Não fosse o pacote de abril, a mudança do colégio eleitoral, o MDB já ia eleger o presidente em 78 no colégio eleitoral, como ele elegeu o Tancredo em 85. Aí veio o governo Figueiredo, luta o tempo todo que desembocou na campanha das diretas. Desagou na vitória do MDB, maioria na Câmara e no Senado, a maioria dos governadores em 86. E na Constituinte, que garantiu os direitos. Você vê, a campanha das diretas tinha pressuposto a democracia, liberdade dos presos, legalização dos partidos comunistas, das centrais sindicais, o direito de greve e aqueles direitos sociais que hoje o Brasil tem, que é o SUS, a educação pública gratuita do ensino fundamental, com merenda escolar, material didático e transporte, ensino médio, universitário, a pesquisa científico-tecnológica, o seguro-desemprego, o salário mínimo, a previdência. Nós ganhamos uma rede, quer dizer, o trabalhador participa da renda nacional pelo salário, pelos serviços públicos universais, pelo saneamento, pela habitação subsidiada, 2/3, como foi Minha Casa Minha Vida 1,
pelo acesso à universidade, como foi a expansão que o Lula fez, o FIES e o ProUni. Então, eles querem tirar isso da classe trabalhadora, fazendo superávit, cortando gasto de novo. Então, é preciso lutar como sempre se lutou, porque depois nós lutamos contra o governo Fernando Henrique, dívida externa, privatização, marcha dos 100 mil, vamos lembrar, a greve geral da CUT, até chegarmos ao governo. Então, não é verdade que não há luta, que o nosso povo é conservador, e muito menos que se vá aceitar essa tese que, não, entrega os direitos que nós damos emprego. A classe trabalhadora nunca aceitou, não vai aceitar de novo. Ela se constituiu e elegeu 4 vezes um presidente da República, e ia eleger a 5ª se o Lula tivesse solto ou fosse candidato. Porque ela tem consciência de quem é que defende ela, quem é amigo dela, quem são seus adversários. Questão de tempo, vai acumular forças e nós vamos retornar à direção e o governo desse país, tenho certeza. Zé, na tua abordagem, você já tocou em alguns assuntos que eu ia pedir a tua opinião. Um deles foi essa questão da frente, porque é algo que, inclusive, está em debate até no próprio PT, né? O limite dessa frente. O Haddad chegou a falar, inclusive, em 2 frentes, né? Uma para a defesa dos direitos democráticos, uma outra que aprofundasse mais em relação à questão mais estratégica do nosso campo. Aqui, inclusive, a gente chegou a se movimentar em vários sentidos. Aqui a gente chegou, inclusive, a fazer um ato que teve a presença do PSDB e que o representante do PSDB chamou fora Bolsonaro. O PSB aqui nem veio para esse ato virtual, e olha que lá, a nível nacional, nós temos uma aliança com o PSB. Então, essa questão da frente ainda é algo muito... E você esclareceu bem que não importa com quem nós façamos frente, mas que nós temos um objetivo estratégico, e para isso a gente faz a nossa frente, independente de qualquer coisa, e nas questões mais genéricas, né, a gente participa, se quisermos ou não. Então, essa questão, ela para mim, ela tá resolvida. Agora, tem uma questão que você fala, parece, pelo que você disse, que o governo Bolsonaro está no seu limite. Ou seja, não tem muito futuro o governo Bolsonaro. Está se operando uma transição. O impeachment, eu não sei se a opção da cassação da chapa nem ela não está mais nem colocada em discussão. Parece que já houve um arquivamento desse processo. Não, mas esse aí é um outro processo. Esse aí é sobre os outdoor. O outro que tem mais consistência, que vai cruzar com as informações do inquérito das CPIs agora, de 2020, é por causa do abuso do poder econômico e das fake news. Certo. Esse ainda não está. O que votou agora e arquivou é por causa dos outdoor, aquele abuso de poder econômico. Mas tem o outro que é grave, porque vai trazer também a investigação das fake news agora e dos empresários agora, que são os mesmos que financiaram, é o mesmo método do gabinete do ódio. É a indústria de fake news, que mudou, sim, o resultado da eleição. Claro que mudou. Mas isso é uma discussão no TSE. Porque ele, com a questão do Centrão, que ele cooptou, com essa indecisão vergonhosa do PSDB, MDB e DEM, não há maioria nem para autorizar ele ser processado e nem para autorizar o começo do impeachment. Então, precisa de uma luta popular. Com a pandemia, mas acabando a pandemia, vai haver grandes manifestações nesse país, porque está muito grande a oposição a ele. Você pode observar nas pesquisas que as mulheres e os jovens estão sempre 10, 15 pontos acima da rejeição, porque temem perder a liberdade. Essa questão de frente está resolvida. Nós temos a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, certo? Temos as centrais sindicais unidas. Então, nós temos uma força. Porque na Frente Brasil Popular está o PDT também, o PSOL, o PCdoB, o PSB, o PT, porque os pedidos de impeachment foram separados. Primeiro, alguns deputados do PSOL pediram. Depois pediu PDT, PSD, Rede e PV. Depois a Cidadania se agrupou. Nós pedimos junto com o PSOL, com o PCdoB, com o PCB, com o PSTU, com a Unidade Popular e com o PCO. E com 400 entidades e personalidades. Agora tem um manifesto com 1.000 assinaturas de personalidades que vai ser apresentado na Câmara. E foi lançado por essas forças, já está com 66 mil assinaturas, a campanha nacional Fora Bolsonaro, que é a Frente Impeachment Já. O nome aí não tem muita importância. Mas o que nós precisamos é massificar a campanha do Fora Bolsonaro. Atos simbólicos, pichações, bandeiraços, panelaços,
janelaços, carros de som na rua. Assim, 500 cidades do Brasil, um domingo, carro de som na rua, nas 500 cidades, porque tem que se proteger por causa da pandemia. Manifestações simbólicas, vão abraçar as universidades, vão abraçar a sede do Poder Legislativo para defender, ou do Poder Judiciário. Vão fazer uma caminhada silenciosa, com distanciamento, com máscara, para defender a igualdade racial, contra a violência policial. Então, você pode fazer N atividades, e aí nós temos experiência já, e principalmente a solidariedade social também, ir para os bairros prestar solidariedade social àqueles que necessitam de alimento, de material de proteção básico, que é água e gel, básico, que são máscaras, luvas, e às vezes equipamento mesmo de proteção individual, porque trabalham, principalmente alimentos. E aprovar nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional medidas que protejam a renda, o trabalho e a alimentação da maioria da população. E proteja a micro, pequena e média empresa, o empreendedor individual. Né? Porque a situação está muito difícil, porque o governo não conseguiu fazê-lo. Né? E agora lutar para até dezembro ter os R$600. E por esses 500 bilhões que nós temos aí empossado, que esse dinheiro venha tanto para o apoio à saúde, porque nós precisamos fazer teste, precisamos manter isolamento. E para isso precisa ter ajuda, precisa ter o bônus para as famílias, precisa ter alimentos para as famílias, precisa proteger o emprego. E quem mais emprega é a micro, pequena e média empresa. Paulo Teixeira estava falando disso agora numa live que eu tive com ele, então, expondo, inclusive, as propostas que estão sendo construídas para já agora e depois pós-pandemia, como reativar a economia. Então, nós temos começo, meio e fim. Mas o importante agora é a ação pelo fora Bolsonaro dessas entidades, dessas forças políticas que estão reunidas. Nós vamos ir para a rua de maneira organizada e simbólica e fazer manifestações e pegar assinatura, pegar milhões de assinatura pelo fora Bolsonaro, que é muito importante. E mais, tem que dar uma orientação para os diretórios municipais dos partidos, os parlamentares, os vereadores, os prefeitos, para a capilaridade de todas as entidades e partidos, fazer ações políticas organizadas, simbólicas. Porque na época da ditadura, quando a repressão ficava insuportável, o que nós inventamos? Os comícios relâmpagos. Cada grupo, nós organizamos estudantes em grupos de 10 em todo o Brasil, cada 10 grupos de 10 fazia num local na mesma hora, e aí tinha 50 manifestações aí em Maceió na mesma hora. Depois de uma semana, 50 bandeiraços. Depois de uma semana, 50 panelaços. Entendeu? Nós fomos organizando para impedir. Aí, no caso, era repressão. No caso, aí também é repressão às vezes, né? Mas também que as PMs são um problema sério, porque o Bolsonaro tem essa força militar, paramilitar dele. As milícias, as PMs, que já estão infringindo a Constituição, porque elas não obedecem os governadores e estão operando para o Bolsonaro, coisa que é ilegal totalmente. E as Forças Armadas estão sendo coniventes e omissas frente a isso, como foi na greve lá da PM de Ceará. O general que foi para lá foi elogiá-los, chamar que eles são heróis. Não? Então, nós estamos vivendo um momento muito especial, que é preciso ter muita unidade dentro do PT. Essas discussões são naturais de caminho. Agora, o que não pode é o tom inquisitorial, porque se alguém defende uma posição um pouco diferente, é a quinta roda da direita liberal, entendeu? Não é isso, a pessoa tem um entendimento diferente. O importante é unificar o partido das esquerdas. E nós não podemos ser contra manifestações que pedem a democracia e defendem. Nós vamos ser contra a OAB porque ela não pediu impeachment ainda? Ela vai pedir. Ela está acumulando elementos, provas e condições internas, porque cada um tem seus problemas internos, tem a sua realidade, tem a sua base social. Nem todos têm a base social que pode já pedir já o impeachment. Agora, você está defendendo o Supremo, o Congresso, defendendo... Já é excelente. Não? É verdade que tem um problema que é um nó na nossa garganta, que são os direitos políticos do Lula. Porque, na verdade, o Bolsonaro, se dependesse dele, a esquerda não teria vida política institucional, liberdade no Brasil. Ele não reconhece. E muitos setores da direita, inclusive, ele não reconhece. Ele imporia uma ditadura, como foi a ditadura militar. Agora, um país onde o Lula não tem direitos políticos é meia democracia.
Agora, isso é uma bandeira que nós não podemos impor aos outros, nós temos que defender. Não pode ser condição para a gente participar da luta contra o Bolsonaro. Para nós é uma condição, e para quase a metade do país, entendeu? Que reconhece que o Lula é inocente. Mas isso é uma luta política. Eu não sei se eu consegui me explicar. O importante é você estimular todas as iniciativas que isolam o Bolsonaro, revelam a natureza do governo dele e ampliam a base social pela saída dele. O que é importante é que vai constituindo na sociedade, para além dos partidos, várias oposições ao Bolsonaro. Isso é muito bom, muito importante, porque, inclusive, é da natureza desse momento que nós estamos vivendo, da comunicação pelas redes, tudo. E da pandemia, do isolamento social também. Né? É assim que eu vejo. Viu? Ô Zé, mas em relação ao que eu estava desenvolvendo isso, o fora Bolsonaro, o fim do governo Bolsonaro, ele é algo que está bastante concreto hoje. Né? O que a gente imaginava antes, que era a possibilidade de um autogolpe, o Bolsonaro estava numa situação muito diferente da que está hoje, ele estava muito mais na ofensiva, e agora o contrário. Agora, o pós, como é que você vê isso? Tua opinião, ou seja, do ponto de vista da correlação de forças, esse impeachment, cassação, né, o fim do governo Bolsonaro, o pós isso significa o quê, do ponto de vista concreto? Como você vê isso? O pós, o fora Bolsonaro, digamos assim, só sai Bolsonaro, mas fica Guedes, e aí a gente vai enfrentar do mesmo jeito, né, o governo seguinte de Bolsonaro para uma nova eleição em 2022. O que a gente pode, nessa luta, colocar como novas palavras de ordem depois do fora Bolsonaro, se de fato Bolsonaro sair? Qual que é a tua opinião? Bem, veja bem, vai depender do que nós conseguimos acumular de força política e social, vai ser o desenlace do fora Bolsonaro. Vai ficar ou não. Agora, fique quem ficar, Mourão ou Guedes, se nós acumularmos força popular sindical, nós vamos enfrentar eles depois, paralisar a política deles de desmonte do Estado Nacional e do Estado de Bem-Estar Social. Porque para reunir forças para derrotar o Bolsonaro, gente, a plataforma nossa é o fora Bolsonaro. Se for por eleições gerais, nós, o PT, cassação da chapa, já não faz a unidade, né, contra, mesmo dentro do campo da esquerda. Né? Então, nós temos que nos fincar pé na questão da unidade em torno do impeachment já fora Bolsonaro. É assim que eu... Se você puser eleição no meio, já não tem acordo nenhum. Seja de 20, seja de 22. Não devemos pouco. Então, o problema do desenlace sempre é a correlação de força. E sempre a nossa capacidade de mobilização, porque vão formar várias frentes. Elas podem se unificar numa hora para fazer o impeachment, mas elas são diferenciadas. A nossa capacidade está muito enfraquecida pelo que aconteceu, tudo, né? A derrota de 18, é verdade, é uma derrota, mas o impeachment e a prisão do Lula, sabe? E as derrotas do movimento sindical, reforma trabalhista, terceirização previdenciária, fim do imposto sindical, desemprego, a evolução tecnológica que reorganizou totalmente o mundo do trabalho, essa questão cultural que mudou muito no Brasil com a presença de 30, 40 milhões de neopentecostais, essa disputa que se reflete muito nas novelas da Globo e da Record, né? De dois Brasis praticamente. Vamos lembrar que o golpe de 64 foi dado com a marcha da família com Deus pela liberdade, com a Igreja Católica na frente. E agora Bolsonaro veio de novo com Deus, pátria e família, que a família foi a exploração contra o Haddad na eleição, a fake news, que nós seríamos contra, estaríamos educando as crianças no homossexualismo, né? Seríamos contra a família, entendeu? Contra a religião. Esse é explorar, como se falava antes, a crendice do povo. É usar o nome, santo nome de Deus em vão, vamos dizer assim. É o uso político, fora a questão das igrejas evangélicas, partidos políticos, o caráter da teologia da prosperidade, do individualismo, né? Que nós temos que disputar, mas nós saímos dos bairros. E os neopentecostais ocuparam os bairros. Por isso que a solidariedade social é tão importante agora. Então, a volta nossa aos bairros e, principalmente, voltar para ocupar as redes com competência, porque nós estamos atrasados 12 anos, Ricardo.
Em 2008, Obama ganhou a eleição porque ele percebeu que ele estava virando estrangeiro, terrorista, e a mulher dele é a mulher mais rica dos Estados Unidos, que era tudo fake. E o Trump ganhou, e a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, tudo na base da fake news, tudo na base da manipulação das informações através das redes, que ficou provado depois, inclusive, na Grã-Bretanha, uma sindicância do parlamento britânico, que condenou as empresas. Então, nós temos que também nos atualizar com isso. Então, eu acredito que hoje nós podemos colocar, inclusive, uma agenda antineoliberal, direitos políticos para o Lula, eleições gerais agora. Se é uma frente, é fora Bolsonaro, impeachment já. Que eu acho que já é, se nós conseguirmos uma vitória estratégica política comparada com a nossa situação entre 2016 e 2018, fantástica. Assim que eu vejo. Zé, 2020 a gente já sabe que vai ter eleição, né? Já foi decidido, foi obviamente que a gente já sabia que não ia ser no dia 4 de outubro, a eleição foi adiada para 15 de novembro, vai haver eleição. Você acha que o resultado desse governo desastroso, dessa necropolítica de Bolsonaro, vai estar refletida nas urnas já em novembro agora de 2020? Qual que é a tua opinião sobre os rumos dessa eleição 2020? Ela vai ser plebiscitária? Você acha que ela vai enfraquecer mais ainda essa política pós-governos do PT, essa política que vai de destruição do Estado? O povo vai responder, foi o tempo suficiente para a experiência do povo dele refletir agora em 2020 um voto político contra essa política? O que tu acha que vai ser 2020 no dia 15 de novembro? É uma eleição muito atípica, né, Ricardo? E não está certo ainda que vai ser adiada, porque o Centrão parece que está contra o adiamento, e na Câmara não é tão fácil, porque é emenda constitucional, né? Na Câmara não vai ser tão fácil, mas de qualquer maneira haverá eleições. Eu acho que prorrogação não tem nenhuma possibilidade de passar, nem deve, somos contra. Acho que é uma eleição que vai combinar, sim, acho que nós podemos fazer uma defesa do Estado, do nosso legado, criou condições para nós para isso. E também a questão da desigualdade social e a questão da crise das cidades, e da questão tributária, pacto federativo. Acho que tem uma agenda grande. E dos consórcios também, a partir da experiência do consórcio do Nordeste dos governadores. Porque já existem consórcios de resíduo sólido, né, de lixo, já existe consórcio de saneamento, porque as bacias hídricas são, como se diz o nome, bacias, né? Raramente um município só tem uma bacia. E já existe consórcio, portanto, de transporte também. E a saúde é um consórcio, né, o SUS. E a educação também, porque é municipal, estadual e nacional. Então, acho que nós podemos, com a nossa experiência de governos, né, do modo petista de governar, atualizado, porque há uma crise também fiscal muito grande, que a arrecadação caiu. Mas, nesse momento, se a eleição for 4 de outubro, os prefeitos atuais serão beneficiados. Aqueles prefeitos que adotaram as medidas, não só sociais, como sanitárias corretas, serão beneficiados, e é justo, a população vai reconhecer neles, né, um braço amigo, forte, né, que ajudou eles. Isso é um fator. Nós temos uma tarefa grande, recuperar. Nós fomos derrotados em 16, isso foi uma derrota grande. Depois perdemos de 16 até hoje. Muitos vereadores e prefeitos em São Paulo perdemos metade dos vereadores. Muitos se desfiliaram do PT. Então, no caso do PT, as esquerdas, porque o PCdoB tem um desafio, porque não fez 1,5% em 18, e tem que fazer agora em 20. O PSB também perdeu governos importantes. O PDT só governa o Amapá, não governa nenhuma capital importante. Se eu não me engano, acho que o PDT não governa nenhuma capital importante. Posso estar sendo injusto, mas não me lembro, entendeu? Então, o PSOL, na verdade, governava, acho que não governa mais Macapá, né? Não governa nenhuma cidade importante também. Então, e a rede de vereadores dos partidos de esquerda, hoje estava em 1.100, eu acho, se não me engano, 1.100 prefeitos, as esquerdas, e 10 mil vereadores. Nós tínhamos que dobrar isso, pelo menos, porque a capilaridade é muito importante para 22 e para governar, para mostrar para a população. Nós temos um crédito, porque nós governamos. Agora, nós não estamos bem. Né? Vamos tirar o Nordeste, que é uma realidade, porque o Nordeste
é reserva social, política, eleitoral e institucional do PT e das esquerdas. Do Amapá, incluindo o Maranhão aí, e o Amapá, Pará e o Amapá, do Amapá até Alagoas, são governos do MDB progressista, do PSB, do PCdoB, do PDT e do PT. O PT tem 4. É isso? É isso. Os outros partidos, o PMDB tem 2, né? O PDT 1, PCdoB 1, PSB 1. Aliás, o PSB tem Pernambuco, que é Paraíba, e os governadores que foram eleitos na Paraíba não está mais no PSB, e em Sergipe também não é do PSB, né? E nem do MDB. Apesar que nós elegemos junto, não o PSB, o PT e o MDB elegemos junto o governador. Então nós estamos, a Eliana, inclusive, a viúva do Deda, é a nossa vice-governadora, foi vice-prefeita e vice-governadora. Agora, a situação das prefeituras no eixo São Paulo, Rio e Belo Horizonte, o PT está... Aqui nós temos a candidatura do PSOL, candidatura do PDT-PSB, que é o Márcio França, PSOL, Boulos e Erundina, a Marta Suplicy é capaz de sair pela Solidariedade, e Gilmar Tato pelo PT. E o PCdoB com Orlando Silva, mas que pode apoiar ou o Márcio França, ou a Marta, ou ainda tem o Bruno Covas, que está procurando alguém do campo de cá para ser vice dele. Então, nós temos um cenário difícil. No Rio, o Freixo desistiu, a Benedita Silva assumiu, mas o PDT tem candidatura junto com o PSB, o PSOL vai ter e o PCdoB vai ter o Brizola Neto. Em Belo Horizonte, o PSOL lançou a Áurea, que antes estava para não ser por causa da gravidez dela, que podia ser de risco, né? E o PT quer candidatura própria, mas quem poderiam ser os candidatos, que é o Rogério Correia e o André Quintão, certo? Desistiram. Então tem a deputada Bia, mas tem uma candidatura forte do PSOL. E o prefeito está muito bem, o Calil. É o Reginaldo Lopes agora, acho que vai acabar assumindo a candidatura pelo PT. Então nós temos uma batalha dura aí em São Paulo, Minas e Rio. No Sul nós estamos com o PCdoB no Rio Grande do Sul. No Pará pode ser que a gente tenha com o Edmilson, que já foi prefeito pelo PT 2 vezes, que está no PSOL hoje. E aí já São Luís, Teresina, Natal, né? Essas capitais do Nordeste. Recife nós temos a Marília Reis, mas estamos rompendo com a frente. Isso tem consequências no Brasil todo, né? Porque nós, o PCdoB, o PDT e o PSB, a CONTAG, a FETAG, o governo de Ceité, os movimentos estudantis, a CUT, nós estamos tudo apoiando essa frente popular em Recife, já é a 7ª vez que governa Pernambuco. E nós rompemos com isso a lançar. Nós estamos nos governos ainda, mas lançamos a Marília Reis, que tudo bem, lançou, vai ser candidato para fazer campanha, tem uma base eleitoral boa, 14% de votos, 13%, mas é um problema político, que tem repercussão nacional. Nós já temos candidatura própria em Manaus, que é o Zé Ricardo, Campo Grande, eu não sei como é que está Cuiabá. Rio Branco, Porto Velho nós vamos ter, Rio Branco também. Florianópolis, capital, a gente faça aliança com o PSOL também, com outras forças. E no Paraná, nós estamos esperando, o Requião já decidiu que não é candidato, o PT terá um candidato, ou o Aione, ou o nosso deputado estadual lá, seguro que o PT tenha. Então, você vê que a situação também é um momento difícil para nós. Como são 2 turnos, porque nós estamos lançando candidato, por determinação do Diretório Nacional, em todas as cidades que têm 2 turnos ou televisão. O PT está se esforçando para lançar. Agora, você sabe que lançar candidatura depende da cidade eleitoral, da realidade local, da força do partido, porque o objetivo nessa eleição prioritária deve ser eleger uma grande rede de vereadores Sim. E ocupar cidades estratégicas para fazer uma política que refaça a imagem do PT, até porque nós temos que enfrentar desafios como da segurança pública, da saúde, né? O desafio fiscal, essa questão da corrupção que nós temos que enfrentar no debate. Então, é uma eleição que nós temos que nos preparar muito bem. Eu acho que as coisas estão caminhando. Zé, estou aqui no meu tempo já. Isso. Nós estamos já naquele tempo que a gente combinou já estourado, para a gente não ser derrubado, porque essas lives eu não sei agora nessa plataforma, mas no Instagram derruba mesmo. A gente está aqui conversando. Então, para a gente não ser derrubados, vamos então aqui partir para as nossas considerações. Ser derrubado não é bom. Então, partindo aqui para as considerações. Partindo para as considerações finais, eu quero novamente, você não sabe a alegria minha
de te ter aqui nesse lançamento aí desse giro pela política, nesse bate-papo. Você sabe que você é muito bem quisto aqui em Alagoas, Maceió. A gente tem você aqui como um alagoano, digamos assim, né? Um alagoano emérito, um filho. Assim que acabar a pandemia, eu vou voltar, viu? Então, e a gente queria muito, né, poder, quem sabe, você jamais negaria isso, estar fazendo presencialmente todas essas nossas atividades. Infelizmente, nós estamos agora na onda das lives, das reuniões virtuais, mas eu quero te agradecer, Zé, muito mesmo, e te desejar aí, né, sorte, te desejar aí que você se cuide, enfim, nessa pandemia, e esperar que um dia a gente possa aí, tudo isso terminado, essa crise toda terminada, se reencontrar aí para fazer por aqui, por Alagoas, as nossas viagens por esses sertões, ou até mesmo aqui no litoral. Muito obrigado, viu, Zé? Tuas considerações finais aí, mas fica o nosso agradecimento. Um abraço aí a todos e a todas, um abraço a você, um abraço especial. E para o meu amigo, hoje eu falei pelo zap com o Paulão e a Luciana, um abraço. E aos meus amigos que me receberam lá, né, em São Miguel dos Milagres, né, me hospedaram. Sim. Conheci lá o Neguinho, que trabalha na praia, trabalha lá no restaurante Sorte na Praia, uma figura fantástica que virou meu cicerone lá em São Miguel dos Milagres. Passeamos muito, andamos muito, a Maria Antônia adorou. E quero voltar, viu? Voltar porque eu falava muito, até falava para o governador Teotônio Vilela, que Alagoas, com a riqueza que ela tem das praias do turismo, com a agricultura familiar que ela tem, com a pequena e média indústria que ela tem, certo? O potencial que tem com o canal do Sertão, com acesso à água, se for distribuída, se não for monopolizada, né? Não precisa de indústria grande, trazer siderúrgica, trazer estaleiro. Com esse potencial, Alagoas pode se desenvolver, porque tem uma população de 3 milhões de habitantes. Isso. Lógico que a Grande Maceió é um problema grave, né? Por causa da concentração da população, da pobreza, problema sanitário, né? Saneamento, problema de desemprego, da violência, da segurança. Mas o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda diminui muito o problema da violência, diminui 70%, 80%. Não é que a pobreza é a origem da violência, porque tem países desenvolvidos que têm uma violência, tem droga, não é isso. Mas no caso nosso específico, certo? A desagregação da família, quando você perde a referência comunitária do local, do bairro, quando a juventude não tem perspectivas, e o sistema penitenciário, principalmente, favorece muito o crescimento do crime organizado. Temos que fazer uma grande reforma no sistema penitenciário para começar a política de segurança. Reforma nas PMs, talvez unificação das polícias, porque vamos lembrar que a Polícia Civil não é como é hoje, só a Polícia Judiciária. Ela tinha repressão antes. Não tinha a Força Pública. Certo? É uma coisa, PM, a Força Pública não era militarizada como é a PM. Não tinha doutrina, porque o problema das escolas, o que é ensinado nas escolas que é a tragédia. Como é que é formado o soldado, como é que é formado o oficial. Essa é a tragédia das Forças Armadas, a doutrina, se você uma doutrina racista, xenófoba, né? uma doutrina homofóbica, né? Preconceituosa com relação ao pobre, essa coisa de um povo só, que o Brasil não tem negro e branco, não tem homem e mulher, não tem imigrantes, não tem povos indígenas, é um povo só, isso é um perigo. Aí o individualismo, a ideologia da prosperidade, sabe? E a concorrência a todo preço, subir na vida a qualquer preço, acaba predominando e tem o resultado que nós conhecemos. Então nós temos muito que fazer pela frente, viu? Já falei demais, já comecei a falar de novo. Grande abraço, viu? Zé, um abraço grande, irmão. Vamos se falando. Agradece aí a tua equipe aí, viu? Parabéns. Valeu, Zé. Parabéns. Valeu, brigadão, Zé. Vamos falar novamente.